Seja bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Meu nome é Neto Couto, sou Social Media Designer e estrategista e hoje a gente vai aprender a estruturar uma estratégia para Black Friday. Você que é social media, é o momento certo de você oferecer o serviço estratégico, um calendário bem estruturado para as empresas, porque é o momento certo que as empresas aumentam o seu faturamento nesse momento, se preparando ali sua marca para que possa estar chegando próximo no Natal e Ano Novo. Então, vamos conhecer um pouquinho de como é que a gente consegue estruturar essa estratégia para o momento da Black Friday. Mas antes de iniciar, a gente precisa entender por que essas empresas fazem a Black Friday. Então, eu pontuei algumas questões que foram: é o período maior de volume de busca e intenção de compra do ano. Então, esse é o momento que as pessoas procuram por ter o desconto. Então, as empresas elas visam aumentar o faturamento e girar estoques que estão parados. E reativa também aqueles clientes antigos e conquista, claro, clientes novos no mercado. Então, reforça a presença da marca antes de vender também de um final do ano, que acontece também, que é o Natal e o Ano Novo. Partindo desse ponto da empresa, tem alguns erros que elas acabam cometendo no mercado, que é postar conteúdos genéricos que não fazem sentido, que não conectam, que não usam gatilhos mentais. Então, elas não preparam, na verdade, até nenhum perfil que está nas redes sociais com um posicionamento mais visual, chamativo, para esse período da Black Friday. Outro também é falar com os clientes antigos e acabam esquecendo também de conquistar os clientes novos. E também aposta só em descontos sem estratégia de valor. Então, tem que criar valor, não falo valor em questão de dinheiro, mas valor em questão da marca ali se posicionando no mercado. Então, não investe em mídia paga e nem conteúdo estratégico. Então, elas acham que vai acontecer um milagre de atrair novos clientes sem ter um conteúdo mais atrativo, sem ter um posicionamento no mercado. Então, é muito importante que elas tenham esse conhecimento, essa inteligência de saber utilizar de que forma essas estratégias no mercado. Outra questão é, por que o social media precisa criar uma estratégia? Aí eu trago para vocês alguns pontos. Então, porque o cliente ele não precisa só de post, ele precisa de um plano estratégico. Então, o que funciona no mercado é um posicionamento mais estratégico. Então, postar por postar não vai adiantar nada. O cliente acha que postar ali vai adiantar algo, mas infelizmente ele está investindo um dinheiro que não vai ter um retorno. Então, quando você investe de uma forma mais estratégica, deixando claro para o cliente ali que você está oferecendo o serviço, mostrar a ele que o plano estratégico vai trazer resultados, é diferente, ele vai ter uma consciência mais inteligente. Então, estratégia define objetivo, público, cronograma e formato. Passa a ser líder de comunicação de vendas e não só o executor. Então, até na questão quando você vai oferecer serviço, você deixar ciente os pós e os contras para que ele tenha consciência da importância dessa campanha de Black Friday que precisa ter na empresa dele. Porque, além de vendas, também tem um posicionamento da marca no mercado. E antes da campanha, o que vai ter que precisar? Então, quando você for oferecer esse serviço, você precisa estar atento a algumas questões. Então, para que você consiga oferecer um bom serviço para esse cliente estrategicamente, então precisa antes acontecer o que seria fixar, na verdade, ter os fixados, que é as comunicações estratégicas, as promoções principais, quais são os prazos, as condições, as capas de destaques, identidade visual da campanha. Então, vai ter que estudar de uma forma estratégica para aquele cliente que você vai oferecer o serviço, mostrar para ele que todas essas mudanças que vão acontecer, mas não interferindo na identidade visual da marca da empresa, mas que seja o momento de ele utilizar de uma forma estratégica ali nesse momento da Black Friday. Então, precisa fazer essas alterações no perfil das redes sociais. Quais são as redes sociais que ele vai ter? Então, nessa conversa de reunião, você vai entender quais as redes sociais que ele quer fazer essas alterações, se é TikTok, se é Instagram, se é YouTube, enfim, as redes sociais vai ser com base na reunião. E aí vai ter que mudar a bio, botar um CTA mais direto. Então, eu botei alguns exemplos aqui. Aproveitem nossas ofertas da Black Friday. Isso vai depender muito de todos os dados que você vai coletar para o cliente para construir essa campanha estratégica. O feed também vai limpar os posts antigos que atrapalham também o foco, que o foco, na verdade,
é o foco da campanha da Black Friday. E vai organizar todas as redes sociais com as cores e padrões visuais. Então, esse é o início que você vai precisar fazer antes nas redes sociais do cliente. E a frequência? Então, a Black, ela pode acontecer, essa estratégia, de 20 a 30 dias. No máximo, você tem que construir essa campanha. Que vem a pré-campanha, que vai de 10 a 15 dias antes. Durante a campanha, de 5 a 7 dias, que é a semana da Black. E também o pós. A gente não pode esquecer também que acontece após, que é o dia 3 dias depois aí da campanha. E o que acontece nesses 10 a 15 dias antes da campanha? Que seria as ações principais. Quais ações principais seriam essas? Seriam atualizar o perfil do cliente, que era a bio, destaques, então fixados, capas com temas da Black Friday. Então você vai fazer todas essas alterações na empresa do perfil do cliente e você vai precisar criar a identidade visual específica para a campanha. Então vai ter que sentar com o cliente nas reuniões, elaborar toda essa questão, soltar spoiler. Então, você tem que criar uma forma chamativa, principalmente utilizar, se você entende sobre gatilhos mentais, então é o momento certo que você vai utilizar esses gatilhos mentais. Vai criar a lista de espera, o formulário. Então, você pode colocar link da bio, colocar link nos stories para que você atraia essas pessoas para um grupo. Criar esse grupo, tanto como um formulário, você pode encaminhar por e-mail, fazendo com que faça esse chamativo de spoiler durante a campanha. Então, você vai ter que criar essa lista para captar os dados, telefone, e-mail do cliente. E também você vai estimular o engajamento com perguntas estratégicas, como o que você mais espera encontrar na Black da empresa. Aí você vai ter que criar toda uma forma de estrutura para que você consiga construir essa forma estratégica para o perfil do cliente. Aí vem em seguida os rios. Nos rios, vai ser de 3 a 4 mais ou menos. Você vai ter que construir aí os bastidores, que é os spoilers, a contagem regressiva. Isso vai com base na estratégia que você vai criar para o cliente. Então, isso vai depender também do público, vai depender também do serviço que ele quer oferecer, qual é o foco maior, o objetivo maior da Black da empresa, os gatilhos de expectativa. Então, você tem que criar essa expectativa para o cliente, criar vídeos chamativos, interessantes, que despertem curiosidades, criar antecipação e despertar curiosidade. Tem também os carrosséis, que vem para você precisa explicar benefícios e aquecer o público através dos carrosséis. Eu vou depois distribuir aqui a forma como essa distribuição desses conteúdos, para que vocês tenham noção de como é essa distribuição durante todo esse período. Existem também os posts estáticos, que vai comunicar, né, com a contagem regressiva ou datas. E também temos a questão dos stories, que vai equivalente aí a 3 a 5 dias, 3 a 5 por dia stories para vocês estarem utilizando na pré-campanha. Então, lembre-se que a gente está falando sobre a pré-campanha, que vale de 10 a 15 dias, e aqui a distribuição, 3 a 4 reels por semana, 2 reels por semana, um post estático por semana, e vai de 3 a 5 stories. Mas lá para frente a gente vai saber. A duração da campanha, que tem de 5 a 7 dias, que é a semana da Black, que vai acontecer as ações principais, que podem acontecer de publicar de 1 a 2 conteúdos por dia, diversificando formatos, reels com gatilhos de urgência, últimos dias, vagas limitadas, oferta termina hoje, então vai utilizar esses gatilhos de urgência. Carrosséis comparando antes e o depois, o valor cheio X por valor da Black que vai acontecer, o valor que vai ter esse desconto. Os stories diários mostrando depoimentos, bastidores. Você utilizar CTA para compra, enviar também para o grupo. Enviar mensagens diretas. Pode ser utilizar o site do ManyChat, uma lista de transmissão, pode fazer no WhatsApp, com links diretos de ofertas. Então, isso tudo vai te ajudar a construir essa estratégia. Investir em tráfego pago, com orçamento concentrado nessa semana de 70% do valor total. Então, são ideias que vocês precisam construir. Aí vem a questão. Na semana tem também os rios, de 4 a 5 rios por semana, que são os posts diários com CTR diretos. Os rios e stories mostrando ofertas diferenciais, urgências. Mostrar também produtos diferenciais.
urgências também, o carrosséis, 2 carrosséis aí por semana. Vocês podem reforçar também os benefícios, os resultados. Vem também os posts estáticos, que é divulgar ofertas e prazos, e os stories, como sempre. Temos também que construir os stories aí de 3 a 5 stories aí por dia, certo? Passando para o pós-campanha. A campanha finalizou, dia 28 de novembro, passou. Agora vem as ações principais durante esse período, que acontece até 3 dias no máximo, que é mostrar resultados da campanha, quantas pessoas aproveitaram essa campanha, né? Quantos produtos foram vendidos, qual foi a meta batida, mostrar aos clientes ali o produto que se vendeu mais, né? Que estava no estoque e esgotou rapidamente, reforçar que quem perdeu ainda pode aproveitar outras oportunidades, né? De recompensa, de fazer a recompra ali de algum produto que foi esgotado. Publicar conteúdos de bastidores com o time comemorando, isso é ajuda muito na comunicação com a sua audiência. Mostrar feedbacks de clientes e consolidar a autoridade. Fazer uma análise de dados da performance que aconteceu, e é importante, isso é importante para a empresa. E aqui traz a distribuição. 2 rios vai reforçar os últimos resultados e depoimentos, estimular recompra e novos leads. O outro o carrossel é mostrar os aprendizados da campanha. E um post estático, mensagem de encerramento. E os stories de 3 a 5 stories por dia. Porque os stories é o momento ali que você está movimentando as redes sociais da empresa, o que está acontecendo na empresa. Então isso é muito importante alinhar com a empresa sobre essa questão dos stories. E a distribuição de conteúdos da semana. Tem lá em cima como eu coloquei, mas aqui também está distribuído, que você pode seguir aqui. Os conteúdos podem acontecer por semana. A semana pode acontecer os rios curtos de 4 a 6 por semana. Vocês podem estar fazendo os carrosséis de 2 a 3 por semana. Os posts estáticos, 2 por semana. Os stories diariamente de 3, eu tinha botado 3 a 5, 3 a 7, enfim, aí vai depender da questão que você vai alinhar e também a questão do serviço que vai ser oferecido, do valor, isso tudo vai influenciar como seria cobrado esse valor, certo? A questão é o vídeo principal da campanha também, então precisa ter esse vídeo principal da campanha, certo? Agora o investimento. O investimento, a empresa ela precisa investir no tráfego pago. Então, é indicado que ela invista de 300 a R$ 1.000 no mínimo aí recomendado para que você possa estar utilizando nas campanhas. Então, foco em anúncios de alcance e conversão direta. Até para você fazer direcionar esse público para uma linha de transmissão, um grupo do WhatsApp, isso tudo precisa utilizar o tráfego pago para que você consiga aumentar aí o fluxo e também aumentar o faturamento da empresa. O valor da estratégia, quanto eu posso estar cobrando? Você pode estar cobrando de R$ 1.500 a R$ 2.000, que é a estratégia de execução. Isso vai depender muito, porque se você quer contratar um serviço por fora de design, então, ou de videomaker, que faça um vídeo, algo desse tipo, aí você vai ter que calcular, sentar sobre a distribuição, que você vai precisar distribuir aí a quantidade, e você vai fazer esse cálculo com base no valor que você está cobrando no mercado e com base aí que você está delegando outros serviços para outros profissionais, certo? Aqui é uma estimativa, mas aí vai depender muito do seu posicionamento no mercado, como é que está sendo o seu fluxo. Então você precisa fazer todo esse cálculo também do que você vai gastar, quais as ferramentas que você vai utilizar para entregar também um relatório. Isso tudo você precisa estar alinhando, anotando para ver mais ou menos o valor que você vai cobrar no mercado, certo? Isso vai de cada um da forma que você está cobrando no mercado aí. O prazo de execução. O planejamento 10 a 15 dias antes. Execução a semana do evento, como eu coloquei lá, tem 15 dias. O pré 15, a 10 a 15, o durante 5 a 7 dias e pós 3 dias, certo? Então, é mais ou menos isso o planejamento para você construir um planejamento estratégico bem estruturado mesmo, que traga resultados para o cliente. Então, seria planejamento 10 a 15 dias, a execução, que é a semana do evento, e o pós
que é 3 dias depois, certo? Entregáveis da campanha. Tem o pré-campanha, que você vai entregar a estratégia visual e o cronograma que vai ser o fluxo de distribuição dos conteúdos, como é que vai ser entregue, quais as ações estratégicas que vai acontecer, os temas centrais que vai ser utilizado, a distribuição dos stories, dos reels, se vai ter roteiro, algo desse tipo, quem vai estar envolvido em todo esse projeto. O texto de expectativas CTA, a copy que vai ser construída durante da campanha, sequência de posts stories com CTA, os anúncios configurados, tudo tem que deixar pronto. O pós, os relatórios de resultados que você precisa apresentar para o cliente, o conteúdo de agradecimento e fidelização. Então, aqui é os entregáveis da campanha. Então, a aula de hoje foi para vocês entenderem como seria esse fluxo de distribuição para uma estratégia de Black Friday, que é o momento certo aí para você estar faturando mais com esse serviço, até você delegando alguns serviços e você ficar mais com a parte estratégica, tá acompanhando esse fluxo estratégico das empresas dos seus clientes, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês. E não deixem de dar seu like e comentar. Valeu e até a próxima.